Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco nessa noite. A gente vai começar hoje o 15º Bari Live deste ano, o Bari Live de número 295, desde que iniciamos com essa programação. E hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante e que certamente vai despertar o interesse de todos vocês. O tema é nutrição e tratamento da obesidade pós-Covid. O que eu devo comer? Nessa noite a gente vai ter a participação da Carla Nogueira, que é nutricionista no Rio de Janeiro, da Vanessa Lourenço, que é nutricionista no Pará, e do Tiago Sego, que é cirurgião bariátrico em São Paulo, que por inúmeras vezes mediou com extrema capacidade esse Bari Live e hoje ele está como debatedor. Tiago, parabéns pelo período que você mediou esse Bari Live, sempre com capacidade. Lembrando a todos que esse programa fica gravado nas redes sociais da Sociedade Brasileira. É um programa interativo, está aberto às perguntas. As perguntas relevantes serão respondidas durante a programação e aquelas que não são relacionadas ao assunto passará a ser respondida pela sociedade durante a semana. Todos, então, podem enviar perguntas e, para aproveitar o tempo, eu vou começar a fazer uma pergunta para o Tiago. Tiago, pessoas com obesidade são consideradas grupo de risco para várias doenças, incluindo o Covid. Quais as principais dúvidas dos seus pacientes nesse momento no que se refere ao tratamento para perda de peso? Felipe, primeiro agradecer aí o convite a todos, a sociedade, as meninas que estão aqui com a gente, a Vanessa, a Carla e a você, que é um grande amigo, excelente cirurgião, e a sociedade, é claro. E, assim, brevemente, eu acho que a principal dúvida dos pacientes nesse momento é se deve operar ou não, e se a obesidade em si é um fator de risco, né? A gente tenta mostrar que se ele buscar um tratamento da obesidade num ambiente seguro, fazer todas as medidas possíveis, agora os hospitais têm feito testes antes, etc., basicamente essa dúvida em relação à obesidade. Se a obesidade é um fator de risco para as doenças e a gente tenta mostrar para ele, junto com a equipe multidisciplinar, que sim, ele precisa perder peso, precisa fazer um tratamento, e um dos recursos que a gente tem para o tratamento da obesidade é a cirurgia bariátrica, né? Perfeito, Tiago. Agora eu vou passar a pergunta para a Carla. Carla, o paciente com obesidade, perdendo peso, o risco de contaminação dele por Covid é o mesmo? E como que a alimentação influencia nesse processo? Primeiramente, boa noite a todos, né? Obrigado mais uma vez à sociedade pelo convite de estar aqui participando desse tema tão pertinente, né, e atual. Então, Felipe, na verdade, ele ser obeso não aumenta o risco dele ser contaminado, né? Tem diversos trabalhos publicados, né, em revistas de alto impacto, mostrando que o paciente obeso, ele tem mais risco de complicar e, portanto, de vir a óbito, não de se contaminar com o Covid, tá? Então, perder peso é importante, sim, porque ele vai desinflamar, sim, portanto, vai ser um paciente de menor risco, porém, não de se contaminar. A contaminação pode ocorrer, ele sendo obeso ou não. E a alimentação é crucial nesse momento, em qualquer outra doença também, a partir do momento que você equilibra, né, e reeduca e organiza a alimentação desse indivíduo no que tange aos macronutrientes, que é proteína, carboidrato, lipídio, e os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, você vai automaticamente equilibrar o sistema imunológico e esse indivíduo vai ter menos risco de complicar e vir a óbito uma vez contaminado, não de se contaminar, tá bom? Perfeito sua resposta, cara. Vanessa, boa noite. Boa noite. Agora eu gostaria de que você explicasse como que é realizada a avaliação e a conduta nutricional dos pacientes bariátricos pós-Covid. Aquele paciente no pós-operatório de cirurgia bariátrica pós-Covid, ou mesmo naqueles pacientes que estão em pré-operatório. Qual protocolo vocês estão seguindo? Boa noite a todos, também agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite da sociedade.
Em relação à avaliação, tanto em pré e pós-Covid, a gente faz uma avaliação detalhada do estado nutricional desse indivíduo, que vai perpetuar desde a avaliação bioquímica para identificar se ele tem ou não deficiência nutricional, avaliação antropométrica, de composição corporal, que é uma avaliação extremamente importante. A Carla colocou sobre o paciente obeso enquanto um paciente inflamado, porque é uma inflamação de baixo grau, porém essa inflamação ela causa alguns efeitos no corpo, inflamações, como aumentos de citocinas, por exemplo, e que no COVID isso é preocupante, porque o COVID, em algum momento, em alguma fase da doença, causa inflamação, somada à inflamação do obeso, isso pode ser preocupante no agravamento dessa doença. Então, essa avaliação ela é minuciosa desse paciente, para melhorar o estado nutricional. No pós-Covid, a gente vai fazer essa avaliação nutricional detalhada e vai saber qual foi a consequência dessa doença. Muitas das vezes, pacientes evoluem para a fase inflamatória e o estresse metabólico é muito alto e ele perde muita massa muscular, por exemplo. Então, nós vamos atrás de melhorar essa massa muscular para que ele tenha e volte novamente a ter qualidade de vida e a ter saúde. Então, a avaliação ela vai perpetuar mais ou menos dessa forma e nós vamos fazer um plano alimentar individualizado, dependendo do estado nutricional dele, e prescrevendo suplementos. Ele não pode esquecer, durante o COVID ou pós-COVID, manter a suplementação recomendada pela equipe. Perfeito, Vanessa, muito claro, deixou bem claro a importância da equipe multidisciplinar como um todo. Tiago, você gostaria de fazer alguma complementação? A abordagem que elas deram, eu acho perfeito, e só dizer que, assim, as pessoas esquecem de entender que o paciente obeso é um paciente desnutrido. Então, como a Vanessa falou muito bem da suplementação vitamínica, o paciente obeso não é porque ele tem um peso, né, uma massa grande, que ele está boa a parte proteica, a parte nutricional, a vitamina D sequestrada, entre aspas, pela tecido adiposo, a B12, então não é porque ele é obeso. Então, uma quadra nutricional importante. E como a Carla falou também, do risco do paciente obeso pegar, a obesidade, como a gente já falou outras vezes, é uma doença inflamatória, né? Então, o risco desse paciente pegar é a mesma, só que a complicação que pode vir é maior. Perfeito, sim. Não tem nem o que falar, perfeito. Essa colocação da Carla foi fundamental. O risco existe para todos. O risco para a doença grave é maior no paciente portador de obesidade. Tiago, vou emendar e aproveitar já continuar com você para mais uma pergunta. O paciente teve Covid, ganhou peso e agora ele quer emagrecer. O que ele deve fazer primeiro? Qual que é o caminho que ele deve seguir? Ele deve fazer a quem ele deve buscar? Olha, primeiro, deve fazer dieta? Com certeza. Porém, eu não gosto de falar o nome dieta. Dieta é um nome meio estigmatizado, é um tabu. Eu acho que todos deveríamos fazer dieta, né? O diabético faz, o hipertenso, o atleta de alta performance, todos fazemos dieta. Na verdade, é uma reeducação alimentar. Uma vez que um paciente qualquer, com Covid ou sem Covid, ele teve uma doença, pode ser grave ou não, mas teve Covid, ele deveria evitar os alimentos que são mais inflamatórios para o corpo dele, né? Ultraprocessados, etc. Então, o primeiro passo para ele perder peso é passar numa boa nutricionista, fazer um plano alimentar decente, né? Aprender a comer e não cair nos atos falhos de, com todo respeito, a pessoas de internet, blogueiras, etc., que às vezes nem têm uma formação devida. E, então, o primeiro passo é realmente aprender a comer, fazer uma boa reeducação alimentar, melhorar a sua saúde da parte clínica. Então, na minha opinião, procurar um infectologista, um pneumologista, porque se ele quer voltar às suas atividades corriqueiras, mesmo que seja uma caminhada, se ele tiver com a parte ventilatória complicada, tudo. Então, eu acho que vem junto a parte da parte clínica dele, do paciente, melhorar a parte clínica e fazer uma boa alimentação regrada e acompanhado com um profissional habilitado, né? Eu acho que basicamente isso. Meninas, vocês querem fazer alguma complementação? Eu acho que em relação à reeducação que ele falou, a importância, as pessoas precisam entender, como todo mundo, independente de ser bariátrico ou não, é que a alimentação saudável ela tem que fazer parte da vida da gente. Nós temos que introduzir hábitos saudáveis dentro de casa. Então, não é porque eu estou com excesso de peso e fui numa nutricionista e ela prescreveu uma dieta que só eu tenho que fazer a minha comida separada. Não, hábitos saudáveis eles têm que ser colocados em casa, desde a criança até o idoso. Então, observe a sua geladeira, observe seu armário. O doutor Tiago falou sobre os alimentos ultraprocessados. A gente tem uma frasezinha que a gente gosta muito, que é desembale menos e descasque mais. Então, quanto mais natural for a alimentação, melhor para a saúde.
Perfeito. E complementando o que o doutor Tiago falou também a respeito de lançar mão de um profissional capacitado, né? E hoje em dia eu fui fazer uma busca de dietas da moda, tem dietas com nome de artista, que não tem fundamentação científica nenhuma, que prometem uma cura da obesidade a curto prazo, enfim, isso não existe, né? Tem que, de fato, procurar alguém que possa fazer o equilíbrio, porque uma dieta restritiva nesse momento também vai culminar com uma redução do sistema imunológico, que também vai aumentar o risco de complicação se o paciente for contaminado pelo Covid. Então, procurar, muito bem empregado pelo doutor Tiago, procurar um profissional capacitado. Carla, Felipe, você falou agora numa palavra mágica, imunidade, e eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Pois não. O paciente portador de obesidade, existe algum suplemento que ele possa tomar para não se contaminar? Então, não existe isso, na verdade, né? Hoje em dia, eu acho até atribuo ao desespero das pessoas de contaminação, né? Estão realmente divulgando em massa nas redes sociais que essa vitamina, aquele suplemento vai evitar a contaminação. Não vai, né? Vai aumentar, sim, a imunidade, porque tem uma relação direta com a imunidade, porém não vai proteger da contaminação. Ele vai aumentar as chances, como eu falei na primeira pergunta que a gente abordou, a proteção do corpo àquilo ali, né? Aquela complicação daquela doença, mas não vai proteger. Saiu até um trabalho há pouco tempo mostrando que as pessoas estão usando tanta vitamina D que está acontecendo calcificação do pericárdio por excesso de vitamina D, né? Porque as pessoas estão usando de forma indiscriminada porque acham que a vitamina D vai proteger do Covid e não existe um nutriente específico que vai trazer esse benefício. São diversos nutrientes envolvidos com a função imunológica e tem que ter um equilíbrio, como a Vanessa muito bem comentou, um equilíbrio nutricional, uma reeducação, um ajuste individualizado da dieta e do seu suplemento, primordialmente se esse paciente for bariátrico, pré ou pós, e não sair usando 50 mil IS de vitamina D toda semana, achando que não vai pegar Covid, tá? Perfeito. Vanessa, isso é uma pergunta recorrente também na tua prática clínica? Sim, com certeza. Não existe nada milagroso, né? Eu estou aqui na região amazônica, no Pará, e surgiu também algumas coisas sobre chás, por exemplo, né? De chás que vai curar o Covid. De fato, a gente não tem nada que comprove nem a cura e nem a evitar, né, de que você pegue Covid, porém, o sistema imunológico é extremamente importante, então eu digo que a gente tem que olhar as coisas boas, e eu acho que uma das coisas boas dessa pandemia foi, eu acho que as redes sociais mais movimentadas e a importância que as pessoas deram para a alimentação, visualizando a parte da imunologia, porque existem sim nutrientes que melhoram essa imunidade, né, como a vitamina A, vitamina C, zinco, selênio, porém a gente consegue através de fontes alimentares, porém se a pessoa não estiver comendo adequadamente, ela precisa sim suplementar, então é um complemento da dieta, porém eu preciso fazer uma avaliação com uma pessoa qualificada, para que ela diga se tem necessidade ou não de suplementação. A forma como as pessoas estão fazendo hoje, tomando vitaminas de forma indiscriminada, é que é errado. Agora, fortalecer sim o sistema imune é importante, porque é dessa forma que a gente vai combater melhor as doenças, como em qualquer doença, independente de ser Covid ou não. Se eu estou fortalecido imunologicamente, eu estou com o meu corpo fortalecido, eu vou combater qualquer doença de uma forma melhor, não tenha dúvida disso. Perfeito. Felipe. Pode falar, Thiago. Só para fazer uma observação, que as meninas falaram muito bem, eu acho que a gente às vezes está imitando um pouco a cultura americana, né? Você vai lá numa farmácia, tem 1 milhão de vitaminas, você pega um monte, come errado, dorme errado, está mais estressado, fuma mais, dorme pior, não faz atividade física e acha que automaticamente está suplementando a vitamina, está com a imunidade melhor, né? Eu acho que a saúde é uma coisa muito mais global, né? As pessoas estão preocupadas com Covid, com razão, mas estão abrindo mão da atividade física, do seu estresse, da sua saúde mental, que a gente fala muito aqui no nosso Body Live, atividade física. Então, não adianta só tomar vitamina e abrir mão de tudo, né? Eu acho que é só uma observação. Lembrando aí que a gente não tem, o nosso organismo ele não faz uma poupança de vitaminas, ou eliminado, ou vai causar problemas graves, como a Carla falou, de calcificação pericárdica relacionada ao excesso de vitamina D. Agora tem uma pergunta para a Vanessa, relacionada à obesidade visceral. A obesidade visceral, ela causa um processo inflamatório.
Nesse paciente portador de obesidade visceral, você tem alguma conduta nutricional específica? Bom, a gente precisa ver como é que fase o paciente está. De fato, se ele ainda tiver com excesso de peso, excesso de gordura corporal, essa gordura corporal ela realmente causa esse efeito mais inflamatório. Então, a gente até percebe, por exemplo, ferritina, que é um marcador que ele acaba se tornando inflamatório quando está em alto. PCR, a gente observa muito isso no paciente obeso. Existem alguns alimentos que são considerados anti-inflamatórios, por exemplo, fontes de ômega 3, que a gente tem nos peixes, no salmão, no arenque, na nossa região aqui, pescada, mapará, que são os peixes amazônicos de água doce. Então, esses alimentos, linhaça tem bastante ômega 3, eles podem ter algum efeito anti-inflamatório. Porém, o que realmente mais tem efeito na melhora dessa inflamação é a redução de peso. Então, na hora que a gente fala de uma alimentação equilibrada, de um estilo de vida melhor, que a gente fala aí de atividade física, de melhorar a saúde mental, compartilhar alimentação com a família, na verdade é um conjunto de fatores, né? Então, esse conjunto de vai fazer que você perca peso e essa perda de peso, consequentemente, perda de gordura corporal vai te fazer diminuir a inflamação. Então, isso realmente é que causa melhor efeito no momento que eu tenho essa gordura corporal. Por isso que se falou tanto de inflamação do COVID, porque o COVID causa essa inflamação, principalmente em fase 2, mas associado a um paciente que já está inflamado, isso acaba exacerbando isso. As pessoas realmente precisam hoje dizer assim, eu preciso melhorar meu estilo de vida para que eu perca peso e, consequentemente, diminua a minha inflamação. Ter peso e ganhar saúde. Carla, naqueles minutos que a gente estava conversando antes de entrar no ar, você falou uma coisa muito legal, que é acrescentar na alimentação diária os alimentos da safra, da época. Então, gostaria de fazer uma complementação desse assunto da... Então, na verdade, os alimentos baratos, né, alimentos da safra que estão mais baratos, com seu alto teor de vitamina e mineral, só isso já traz um benefício sem igual à vida do paciente, né? Aproveitando o gancho da Vanessa também, né, a respeito do açafrão da terra, tão barato, né, um pó que não modifica o sabor do alimento e tem um poder anti-inflamatório importante. Você pode colocar num filé de frango, você pode colocar num arroz, não vai modificar o paladar, vai agregar e é extremamente barato. Então, só para mostrar um exemplo dentre inúmeros, o quão importante é você ter pequenos hábitos inseridos no seu dia a dia, na sua reeducação alimentar, que vão fazer a grande diferença no final de tudo. E essas dicas, esses insights, vocês só vão ter consultando com uma nutricionista profissional adequado para fazer essa orientação. Não é rede social, não é blogueiro, não é a informação correta, vem da ciência, tá? Essa parte nutricional relacionada com as nutricionistas. Tiago, uma pergunta agora para você. Qual a importância da suplementação no paciente antes e depois da cirurgia, na vigência da pandemia? Olha, independente da pandemia, Felipe, a suplementação é necessária e obrigatória, né? Eu falo para todos os pacientes que, independente da técnica cirúrgica, eu sei que a gente vai comentar sobre a técnica cirúrgica, independente da técnica cirúrgica, a suplementação é para o resto da vida. Eu fui num colega que pediu para eu fazer tal técnica que não precisa de vitamina. Não é verdade, precisa tomar vitamina o resto da vida. Obviamente, a gente vai tateando, eventualmente, uma suplementação maior de ferro, B12 e assim por diante, mediante aos exames do paciente com profissionais da área, mas a suplementação é essencial. E eu também sou a favor, não só eu, como a nossa equipe, tudo da suplementação pré-operatória, né? A gente faz os exames pré-operatórios, se ele está com uma vitamina B12, talvez não muito boa, vitamina D, ferro, o ideal é, vamos dizer, ajeitar, vamos falar de um termo coloquial, ajeitar esse paciente no pré-operatório e para que ele tenha um pós-operatório mais adequado. E talvez não precise de uma suplementação injetável, coisa assim, que é a exceção, né? Os pacientes têm que saber, as pessoas mais leigas, têm que saber que a suplementação injetável, seja no músculo, seja na veia, é a exceção, normalmente não precisa. E falando em pandemia, como as meninas a gente conversou muito no início, é isso mesmo, o paciente tem que estar bem nutrido da parte vitamínica, proteica, hidratação, para ele estar com uma imunidade boa. Então, falando em tempos de COVID, eu acho que o paciente tem que estar mais alerta para continuar o seu tratamento. Então, não é porque estamos em época de COVID que a gente pode abandonar os outros tratamentos, né?
tratamentos, por exemplo, da suplementação, da nutricionista, do psicólogo, do cirurgião bariátrico, assim por diante. Então, é essencial e obrigatória o segmento nutricional e suplementação vitamínica. Filipão. O segmento com a equipe multidisciplinar como um todo, né, Tiago? Sim. Carla, gostaria de complementar a pergunta do Tiago? Então, na verdade, ele já abordou brilhantemente, né? Realmente, o suplemento, ele é importante tendo Covid ou não, né? O paciente ele tem que ser realmente estimulado e orientado, devidamente orientado pela equipe que o atende, da importância do suplemento no pré e no pós por tempo indeterminado. Perfeito. Vanessa? Eu queria complementar realmente a importância desse pré-operatório, porque o que a gente vê nos estudos, né? Que os pacientes obesos, eles são pacientes desnutridos, muitas vezes pacientes sarcopênicos com perda de massa muscular. Os trabalhos mostram que eles têm deficiências de micronutrientes, então nós já recebemos ele no pré-operatório com essa deficiência nutricional. Então, acho super pertinente, sim, como a gente talvez tenha um tempo mais curto, de fazer uma suplementação mais efetiva desse paciente em pré-operatório para melhorar a imunidade. Eu sempre digo que paciente bem nutrido no pré-operatório é um paciente que cicatriza melhor no pós-operatório, é um paciente que tem uma resposta inflamatória muito melhor no pós-operatório. Então, esse pré-operatório é fundamental. Então, o preparo nutricional é fundamental. Então, excelente fala aí, doutor Tiago. Tiago, pode falar. Só fazer uma observação que a gente sempre comenta aqui nos Body Lives, que vocês estão ouvindo a Carla e a Vanessa aqui falar, que são nutricionistas especializados em cirurgia bariátrica. Então, o paciente que opera ou tem interesse em operar a cirurgia bariátrica tem que procurar um profissional que trabalha com cirurgia bariátrica. Como eu já tive um paciente que foi uma nutricionista excelente, só que ela é especializada em esporte de alta performance. Então, um paciente que tem exclusão do duodenal, como no bypass, tem um estômago reduzido, com menor produção de ácido, menor absorção de vitamina B12, ele é suplementado diferente. Então, o ideal é procurar uma nutricionista especializada e uma equipe especializada em cirurgia bariátrica, né? Então, como as meninas aqui. Só uma observação. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Carla. Carla, como que as informações disponíveis na internet sobre dietas e estilo de novas alimentações, novas dietas, podem prejudicar o desempenho de um paciente que busca tratamento para a obesidade? Então, a gente acabou abordando isso aqui, né, Felipe, nas perguntas anteriores, né? Eu desincentivo, né, minha conduta profissional em qualquer dieta da moda, né? As dietas da moda, muitas das vezes, elas não têm embasamento científico, elas trazem, sim, um resultado imediato, porque fazem uma restrição calórica absurda, porém, com consequências realmente que não vão ser agradáveis nem desejáveis, principalmente na atual pandemia que a gente está vivendo, né? Ela pode culminar, pode cursar com carências, por exemplo, de dieta cetogênica, com carência de cálcio, vitamina D, cálcio, magnésio. Isso tudo vai prejudicar realmente e muito a vida do paciente, seja ele obeso ou não, primordialmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu desincentivo as dietas da moda, o que vale realmente é a reeducação alimentar, a reeducação individualizada, aproveitando o gancho do Dr. Tiago falou também a esse respeito, a suplementação também tem que ser individualizada, né, para ser feitas as correções cabíveis para cada caso, tanto no pré quanto no pós. Então, eu não aprovo as dietas da moda com um resultado rápido e seguro para a cura da obesidade, ou para o controle da obesidade. Eu já imagino a resposta da Vanessa, mas eu gostaria que a Vanessa falasse sobre isso também. Bom, dietas da moda, elas são restritivas. É por isso que pacientes que chegam até nós já fizeram várias dietas da moda e nós observamos as deficiências de micronutrientes, pacientes desnutridos. Eu sempre digo que paciente emagrece com dieta da moda, só que ele emagrece sem saúde. E esse emagrecimento, ele não é duradouro. Os trabalhos mostram, e a nossa prática, né, Carla, mostra isso. Eu sempre digo para o paciente qual é a sua pressa para emagrecer. Se for muito rápido, nutricionista errada, porque eu prefiro fazer com que ele emagreça com saúde. E esse emagrecimento, ele vai ser pouco todo mês, dependendo do ponto de vista do pouco, mas é um emagrecimento saudável, que a gente fala nos trabalhos entre 2 a 4 quilos por mês, é um emagrecimento saudável, só que as pessoas querem 10, né? Eu prefiro que eles percam 10 em 3 meses do que 10 em 30 dias. Então, dietas da moda, realmente, a gente não diz, e principalmente nesse contexto da pandemia, porque diminui o sistema imune. Dieta da moda diminui o sistema imune, você emagrece sem saúde.
A gente deve sempre lembrar que não existe solução fácil para problemas complexos. A obesidade é uma doença multifatorial e não existe solução mágica para a obesidade. A obesidade deve ser tratada com respeito por profissionais qualificados para tratamento. Thiago, na prática clínica, do dia a dia de vocês aí, vocês tiveram muito paciente no pós-operatório, cirurgia bariátrica com COVID? E qual a principal... Não? Não, pode falar, desculpe te interromper. Assim, os pacientes no pós-operatório, vocês tiveram muito paciente com que teve COVID ou que evoluiu com uma forma grave de COVID ou não? Não. Que eu fiquei sabendo, na verdade, mas a gente tem um segmento bem próximo dos pacientes, eu não tive nenhum paciente que pegou COVID no pós-operatório, vamos dizer, imediato, no primeiro mês, que seria o mais preocupante. Na verdade, para mim, seria mais preocupante nos 10, 15 dias, mas no primeiro mês que está de dieta líquida, a nossa equipe, a gente mantém a dieta líquida 30 dias, cada equipe varia um pouco, mas a gente não teve nenhum caso. Eu tive alguns casos que tiveram antes, então eu tive que postergar algumas cirurgias, então foi uns 4 casos, assim, que foram bem evidentes. Um deles estava com a cirurgia marcada, e aí na semana antes eu sempre faço uma entrevista alguns dias antes da cirurgia para relembrar a dieta, relembrar condutas intra-hospitalares. O paciente estava entubado. Era um super obeso, tinha IMC de quase 55, 60, mas foi poucos casos. Assim. O que a gente tem preconizado é que no pós-operatório ele seja muito mais restrito à questão de visitação, relacionamento social, não receba familiares, não receba amigos, porque, mas ele é meu irmão, mas como que seu irmão está recebendo as pessoas que trabalham na casa dele, a irmã, a cunhada, e vem para sua casa, então as pessoas esquecem que não é porque é familiar, que talvez ele esteja escolhido. Então, no pós-operatório imediato, mas sendo curto e grosso no que você falou, não tive grandes casos, nem de infecção por Covid, nem casos graves, Filipão. A nossa orientação aqui também é essa, é que evite visita nos primeiros 14 dias, faça uma restrição domiciliar, evita exposição, e também eu lembro de ter um caso que se contaminou com o marido no 5º ou 6º dia do pós-operatório, e a única intercorrência foi que ela desidratou, precisou 2, 3 vezes para o pronto-socorro para hidratar, mas sem complicação pulmonar alguma. Bom, agora a questão é a seguinte, nossos pacientes bariátricos, eles já se queixam de perda de cabelo, fraqueza, de cansaço. Carla, e depois a Vanessa, como que vocês estão manuseando essas queixas agora em tempos de Covid? Pois a própria Covid já cursa com queda de cabelo, com fraqueza, com dor muscular. Na verdade, quando o paciente relata, o COVID numa consulta próxima, e a gente observa, eu, na verdade, na minha prática clínica, observo quais foram as sequelas que ficaram e trato de forma individual. A queda de cabelo já ocorre, mesmo a gente suplementando o pré e pós-operatório do paciente bariátrico. Infelizmente, em alguns casos, o paciente já tem a queda de cabelo, isso se exacerba se ele realmente for contaminado pelo COVID. E a gente usa fórmulas, Felipe, eu uso silício, combinado com biotina, sempre fórmulas individualizadas, para para minimizar essa queda, e também esse cansaço através do ajuste da proteína e do magnésio, principalmente, com colágeno do tipo 2 e o magnésio para aliviar essas dores articulares, se assim o paciente relatar como sequela desse COVID. Vanessa? Realmente é bem frequente essa queixa de pós-Covid, de queda de cabelo. A gente sabe que processos infecciosos, inflamatórios causam queda de cabelo, somado a uma alimentação com baixa caloria, baixa proteína, pode vir a ter a queda de cabelo. Eu, particularmente, atendi uma paciente agora com 45 dias de operada, pegou o Covid. Então, ela tinha 45 dias, então a gente já estava ali na transição, mas ela evoluiu muito bem. E ontem eu atendi, ela começou a queda de cabelo, mas coincidiu ali com o 3º mês
E a conduta realmente é individualizada, a gente precisa avaliar o consumo alimentar dessa pessoa, porque não é só a proteína, a gente aumenta, em geral, a dieta é uma dieta hiperproteica, então a gente prescreve whey protein, aumenta o consumo de fontes proteicas como ovo, carnes, arroz e feijão, mas também ajusta a dieta como um todo, porque muitos pacientes obesos já chegam com, eu digo que a carbofobia, né? Eles simplesmente querem retirar o carboidrato e comer só proteína. E não, na hora que você retira o carboidrato, você diminui aquele alimento fonte de energia. E o corpo precisa de energia, ele vai atrás da proteína que você comeu, e essa proteína que era para ganho de músculo ou para crescer o seu cabelo, já foi para fonte de energia. Então, o equilíbrio da dieta é fundamental, principalmente nesse contexto da queda de cabelo, que tanto no pós-Covid como no pós-bariátrica também. Então, aumento de proteína, os micronutrientes, como a Carla falou, de biotina, o silício também, bem prescrito. Tem uma pergunta de uma colega de vocês. Ela pergunta se a suplementação nutricional para o paciente bariátrico segue as recomendações da DRI ou vocês Nutri seguem outras recomendações? Quer falar, Vanessa? Eu falo. Pode começar, Carla. Então, na verdade, não existe existe um consenso, né, onde se preconiza alguns valores para pacientes bariátricos, né? Então, não é a DRI exatamente, mas alguns valores ajustados segundo o consenso que existe para esse tipo de paciente. Eu, na verdade, utilizo esse consenso como base e, obviamente, conforme sintoma, conforme análise bioquímica do paciente, a gente vai ajustando. Lembrando que o nutricionista só pode prescrever até uma UL, não sei se é de comum, assim, todo mundo tem entendimento do que é uma UL, é uma unidade máxima tolerável, a gente só pode prescrever até um valor limite, e passando disso, passa a ser uma dose farmacológica. Por isso, Felipe, a importância da equipe multidisciplinar, né? Quando o paciente precisa de um tratamento, como o doutor Tiago falou, venoso, né, muscular, uma dose mais farmacológica, aí vem a necessidade do médico, da equipe, tá prescrevendo, visto que a nossa profissão só realmente nos permite prescrever até uma UL. E, então, a gente usa esse consenso, o último agora de 2020, para fazer essa triagem, esse acompanhamento dessas vitaminas. Aí, Vanessa, não sei se tem algo a complementar. Não, é isso. Na verdade, as DRIs, inevitavelmente, a gente acaba prescrevendo próximo ao L, porque, de fato, os consensos falam que a gente precisa até dobrar essa quantidade. Tanto que antes, quando não tinha suplementos vitamínicos específicos para bariátricos, a gente dobrava, né? A gente acabava dizendo, olha, use 2 comprimidos ou 3 comprimidos, e isso vai chegando muito na UL, que é aquela unidade de limite, né? Que a gente seria, teoricamente, acima disso, tóxico para o corpo, se você suplementar. E aí, se eu realmente achar que aquele paciente precise de doses mais altas, eu encaminho para o médico para que ele faça essa prescrição. Mas, em geral, hoje, atualmente, nós temos suplementos vitamínicos específicos para pacientes bariátricos que já têm doses mais altas e eles têm micronutrientes quelados, né? Então, essa absorção ela é melhor, é uma absorção mais rápida. Alguns em pastilhas, então você já aproveita um pouco essa absorção da boca. Então, a gente acaba indo, sim, seguindo os consensos e os consensos mais novos agora que saiu em 2020. Bom, tem uma pergunta para o Tiago. Tiago, essa pandemia de mais de um ano que a gente está vivendo aí, como que você avalia, no geral, o resultado dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica? Felipe, acho excelente. Eu sou um apaixonado pela cirurgia bariátrica e eu acho que todos os médicos e profissionais da área da saúde deveriam ser, porque nada traz o resultado para o tratamento da obesidade mórbida, da obesidade grau 2 com comorbidades. Pode falar de qualquer tratamento clínico, os trabalhos mostram isso. Mas os resultados são excelentes. Lembrando que eu tenho restrição de atividade física. Realmente, grande parte das academias estão fechadas, tudo, mas o que perde peso é um balanço negativo, né, calórico. Então, o paciente perde peso. E a gente sabe na prática que o paciente, muitas vezes, aquele paciente que ronca ou que tem a apneia do sono, que isso é um fator de gravidade, muitas vezes, ele para de roncar em 10 dias. É incrível. A qualidade de vida do paciente melhora subitamente nos primeiros meses. Então, pensando numa pandemia, foi muito perguntado para a gente, eu devo operar ou não? Claro, deve operar com todos os cuidados, porque é muito melhor para esse paciente, entre aspas, correr esse risco dessa doença e pegar, se for pegar, já com 15, 20 quilos
mais magro e sem apneia, do que evitar e pegar estando com obesidade mórbida, apneia do sono, e diabetes, pressão alta, lógico que não melhora tão rápido, mas muitas vezes, como a gente sabe, muitas vezes a glicemia do paciente melhora subitamente nos primeiros dias, então isso já melhora muito. Então, o que a gente tem visto é realmente a cirurgia bariátrica é recomendada nesse momento, de uma forma segura e bem acompanhada com a equipe, mas o que a gente tem visto no pós-operatório nesse momento é excelente, uma vez que a gente sabe que quando vai ser o final dessa pandemia? Sim. Não sabemos, né? Então, eu acho que tem que operar, tem que seguir com todas as medidas, a cirurgia é segura, procure um hospital com segurança, mas já estamos há 1 ano e meio na pandemia e não tem perspectiva de melhora, né, de diminuir. Então, a vida é essa, né, agora. Isso responde uma pergunta de uma internauta que colocou aqui: quem faz cirurgia bariátrica emagrece sem saúde. Ela ouve muito isso daí. E o Thiago falou, resposta, não, emagrece com saúde. Tem um ganho de saúde. Vai fazer uma pergunta complementar, doutor? Pode complementar. Que assim, emagrece com saúde desde que esse paciente cuide da sua cirurgia, faça os acompanhamentos periódicos, siga as orientações da nutricionista, da psicóloga, do cirurgião, de todos os médicos e profissionais que estão acompanhando. Então, de fato, o emagrecimento saudável ele vai acontecer no pós-operatório desde que ele siga essas orientações e não simplesmente opere, que muitos pacientes operam e não voltam mais para a equipe. Essa seria a pergunta que eu iria fazer para vocês duas agora, Vanessa e Carla. Pode começar pela Vanessa. Vocês notaram alguma diferença na incidência e na gravidade da infecção por Covid naqueles pacientes que fazem o segmento adequado, uma equipe multidisciplinar, e naqueles que não fazem o segmento? Isso, para mim, é muito claro, doutor Felipe, sobre os pacientes que fazem o acompanhamento e os pacientes que não fazem o acompanhamento. Os pacientes que não fazem o acompanhamento, eles chegam até nós com muitas deficiências nutricionais. E aqueles pacientes que são acompanhados por nós de forma periódica, são pacientes que os exames periódicos estão excelentes, é porque eles fazem suplementação, né? Eles fazem todo o acompanhamento. Inclusive, saiu um trabalho muito interessante, até para complementar ainda agora a fala do doutor Tiago, sobre o paciente bariátrico dentro do hospital com Covid e o paciente não bariátrico dentro do hospital com Covid com o mesmo índice de massa corporal. O paciente que fez cirurgia bariátrica, ele evoluiu muito melhor do que aquele paciente que não fez, com o mesmo peso. Qual a minha leitura desse trabalho? É que metabolicamente ele está melhor, é o emagrecimento com saúde, porque ele fez uma suplementação, passou por um acompanhamento. Tem pacientes que antes da cirurgia a unha quebrava e depois da cirurgia ficou mais forte. Então, se o acompanhamento sim for realizado de forma periódica, ele sim emagrece com saúde e, consequentemente, ele vai combater melhor a infecção do Covid se porventura ele pegar o Covid. Tiago, você deixa a Carla complementar, depois eu passo a palavra para você. Na verdade, a Vanessa falou brilhantemente, né? Assino embaixo em tudo que ela falou, né? Na verdade, essa infecção, como a gente vem falando desde o início desse nosso encontro, ela vai ser atenuada, né? Ela vai complicar menos se a pessoa realmente seguir todos os aconselhamentos da equipe que lhe apoia, né? Eu pego muito paciente que, na verdade, já abandonou, fez a cirurgia realmente achou que a cirurgia fosse curar tudo e abandonou, volta depois de 6 meses e nem a obesidade curou ainda está em obesidade grau 1, enfim. Não acompanhou mais ninguém porque achou que, de fato, estava tudo resolvido. Então, o acompanhamento é o que vai garantir, o que vai ajudar, né, o que vai corroborar para esse paciente, de fato, ter um sucesso que a gente deseja, com o controle das comorbidades que a gente deseja, que é o grande propósito da cirurgia bariátrica. Perfeito. Thiago? Eu queria só fazer um adendo no que você comentou, Felipe, que as pessoas comentam muito, normalmente quem não é a favor, fala, eu tive uma comadre que ficou com cara de doente. Como os meninos falaram, normalmente é falta de segmento. Lembrando que não existe obesidade saudável. Eu sou um gordinho saudável. Não existe. Obesidade é doença, ponto. E está muito no nosso subconsciente associar um emagrecimento rápido com alguma doença, né? Então, você está acostumado a ver aquela pessoa cheinha, quando ela emagrece, estou vendo osso. Mas o magro você vê osso, né? Então, não é que ele está doente. E se esse paciente fizer um bom segmento, ele vai ter muito mais saúde. Mas ele está feio. Calma aí, o nosso objetivo não é estética, o nosso objetivo é saúde e qualidade de vida, né? Então,
cuidado com o que a comadre fala, o que o vizinho fala, etc., né? Só acrescentando o que você falou, Filipão. Agora, eu gostaria que você comentasse a questão do estresse relacionado com a alteração do sistema imunológico. Uma pergunta da Andressa. A Andressa é uma excelente psicóloga, conheço Sim. ela bastante, a gente tem pacientes em comum, trabalha com o Dr. Bert, aqui de São Paulo. Ela poderia falar muito melhor para a gente do que isso, mas a gente sabe que o estresse aumenta cortisol, né? O estresse aumenta a gastrite, então existe, né? Porque aumenta a liberação de ácido no estômago. Então, como a gente falou no início, né? Você não vai ter uma imunidade boa se você não tiver uma saúde global, né? Não adianta a gente ter uma cabeça em cima do corpo, né? Então, Sim. as pessoas esquecem disso e a nossa sociedade, infelizmente, é muito preconceituosa com terapia, com a saúde mental, que a nossa sociedade salienta muito isso. Então, não adianta a gente ter uma boa cirurgia se a gente não tem um bom segmento nutricional, se não tem um bom segmento psicológico desse paciente, e óbvio, tratamento de atividade física também, que a gente sempre comenta. Mas o paciente mais estressado, ele vai ter toda uma alteração no seu ciclo, que ele não vai piorar automaticamente seu cortisol, seu estresse, seu aumento de peso, sua imunidade. Obrigado, Andressa, pela colocação. É impossível não ter algum grau de estresse nessa situação que a gente está vivendo, né? Vanessa e Carla, a abordagem de nutrientes imunomoduladores também pode ser utilizada para pacientes bariátricos do pós-Covid? Começar pela Vanessa, tá? Sem dúvida, os nutrientes que a gente considera imunomoduladores, vamos pensar nos micronutrientes, minerais como zinco, selênio, vitaminas como vitamina A, vitamina C, que a gente sempre prioriza esses alimentos através das fontes alimentares, então vitamina C através das frutas cítricas, vitamina A, fontes de carotenoides, que é precursor da vitamina A, que são os alimentos alaranjados, né, esverdeados, e o zinco nos cereais, nas carnes, e o selênio, classicamente na nossa castanha do Pará, que é super versátil, a gente pode introduzir na alimentação. Se no momento que esse paciente ainda está consumindo uma quantidade menor de alimento, principalmente nesse pós-operatório aí de 2 meses, 3, ele está comendo muito pouco e não supre a necessidade nutricional, eu preciso realmente suplementar. Em geral, as vitaminas que a gente tem hoje para pacientes bariátricos, eles têm doses altas de micronutrientes imunomoduladores. Então, não necessariamente ele precisa fazer um separado, aquele que ele compra lá na farmácia, que está escrito melhor para a imunidade. Não precisa, porque já está dentro lá do suplemento dele específico para bariátricos. Em geral, eles são nutrientes quelados, sua absorção vai ser melhor para ele. Então, não necessariamente precisaria fazer. Porém, que a gente vai sempre dizer que isso é individualizado. Se a gente achar que aquele paciente não está comendo o que ele precisa, a gente vai fazer algum nutriente isoladamente, complementando o que já foi prescrito. Carla? Então, e na verdade, lembrando, né, que fazer megadoses também nesse momento do pós-operatório imediato não vai resolver, né? Ainda mais se a cirurgia for desabsortiva, né? Ele vai lá gastar um dinheiro grande fazendo uma megadose, já tem o polivitamínico voltado com a vitamina quelada, a Vanessa muito bem colocou. O paciente pós-operado tem que lançar mão de utilizar um polivitamínico quelado, não pode ser o polivitamínico convencional, é um paciente que tem uma dificuldade absortiva por causa do próprio sítio de absorção que foi retirado, enfim, toda a fisiologia foi modificada, portanto, tem que ser uma vitamina quelada, seja pronta ou manipulada. E você querer aumentar para se proteger nesse momento, muitas das vezes não vai adiantar, porque não vai absorver, então vai gastar dinheiro de forma desnecessária, só queria complementar com isso. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma colocação para vocês. O Thiago já sabe, muitas pessoas já sabem, eu, além de cirurgião bariátrico, eu sou um paciente bariátrico. E eu vejo a importância de fazer o segmento com a equipe multidisciplinar. Eu, periodicamente, faço a consulta com a nutricionista da equipe, com a psicóloga da equipe, eu faço atividade física de acordo com o recomendado. Então, o que vocês têm que entender é que a cirurgia bariátrica, independente da técnica, ela não faz mágica. Cirurgia bariátrica é o primeiro passo em busca de mais saúde. E mesmo nós, profissionais de saúde, que lidamos no dia a dia com cirurgia bariátrica, eu vou atrás da orientação adequada. Nada substitui a orientação da nutricionista, nada substitui acompanhamento psicológico.
Agora tem uma pergunta para os três, tá? Na época da pandemia, qual a experiência de vocês com telemedicina? A gente tem 14 minutos e ainda depois eu tenho uma pergunta muito importante para o Thiago. Então, vamos responder essa da telemedicina e depois eu quero perguntar uma questão para o Thiago aí. Começa pela Vanessa. A gente teve que se adequar realmente à telemedicina. Então, o nosso conselho aprovou a utilização dessa nova ferramenta, porque antes a gente não poderia fazer atendimento online, e a partir do começo da pandemia, o Conselho Federal de Nutrição, ele aprovou, né? E a minha prática é que eu realmente, durante a pandemia aqui em Belém, quando teve o lockdown, eu fiz bastante. Hoje, eu continuo com essa modalidade, mas já voltamos no presencial. E os pacientes ainda preferem o presencial, apesar de que alguns pacientes do interior mantiveram online, mas o percentual maior de presencial voltou. Mas eu tenho eu acho que funciona para segmento, eu acho que funciona bem para segmento, e talvez colocar isso no meio do segmento em algum momento presencial, para ele fazer uma bioimpedância, fazer uma avaliação. Mas depois, periodicamente, eu acho que funciona muito bem. Carla? Então, também comigo funcionou muito bem. Eu atendo aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, 4 grandes convênios. Infelizmente, só um deles autorizou que nós fizéssemos a consulta online, né? Mas os demais eu tive que aguardar, passar aquele período mais crítico para voltar a fazer o presencial, mas a minha experiência profissional surtiu muito efeito, como a Vanessa falou, eu tive que marcava 1 ou 2 vezes para fazer a bioimpedância para avaliar, porém, todos os outros manejos eu conseguia fazer para online, funcionou muito bem, mas hoje em dia eu já estou trabalhando 100% presencial. Thiago? Para mim, a experiência foi muito boa. Eu ainda gosto do tete-a-tete, da pessoa, do conversar. A gente, com o paciente no consultório, você vê tiques, o corpo fala, né, meio pega só assim, mas realmente você percebe, quando você toca no assunto, o paciente fica mais ansioso ou não. O presencial tem toda a sua maestria, mas o online nos aproximou. Hoje eu faço atendimentos com mais frequência de pessoas de fora de São Paulo. Isso facilita. A primeira consulta, que é uma entrevista maior, o paciente obeso não tem tanto quanto você examinar o abdômen, né? Não vai mudar tanto esse detalhe. E os retornos estão sendo mais periódicos, mais frequentes, com a facilidade da distância, da segurança biológica, vamos dizer assim. Tem as questões, como a Carla falou, dos convênios. Tem convênio que estava querendo pagar menos pela consulta online, que é um absurdo, porque o nosso conteúdo e o nosso estudo empregado é o mesmo, né? Mas, assim, tem toda uma questão de segurança de conteúdo, tudo, mas eu acho que veio para ficar e é excelente experiência. Estou gostando, sim, Felipe. Tem uma pergunta muito interessante de uma internauta, que ela gostaria de saber o que é uma vitamina quelada, cara. É uma vitamina que tem associação com outra substância que faz com que ela facilite a sua absorção. O que acontece? Às vezes, quando a gente vai absorver lá no ambiente, né, intestinal, uma compete com a outra no mesmo sítio de absorção. Quando a gente quer, a gente faz, entre aspas, né, uma capa, né, uma proteção que vai garantir que a absorção daquela vitamina ocorra de forma mais eficaz do que uma vitamina que não esteja com essa proteção, com essa capa, entre aspas. Não sei se a Vanessa tem uma boa explicação. Muito boa. Não, acho que foi excelente, né? A gente se junta, né? Geralmente aminoácido, né? Para poder melhorar essa absorção. E aí, como você falou em intestino, eu acho importante a gente falar sobre a importância do intestino em todo esse processo de pré e pós-operatório. A gente sabe que 70% das imunoglobulinas são produzidas no intestino, no tecido intestinal. Então, quando eu tenho essa permeabilidade intestinal boa, eu melhoro a minha imunidade, eu absorvo melhor o nutriente. De que forma eu vou melhorar meu intestino? Aumentando o consumo de fibras na alimentação, então aveia, né, castanhas, vegetais, frutas com as cascas. Água é importante, porque se eu aumento fibra, eu preciso de água. Alimentos ricos em ômega 3, que já também tem aí um efeito no intestino. Então, você equilibrar a sua alimentação vai melhorar seu intestino e, consequentemente, melhorar a absorção, melhorar a imunidade. Thiago, agora tem uma pergunta polêmica para você. E saiu uma nota agora há pouco da Sociedade Brasileira. Paciente bariátrico, ele tem direito à vacinação prioritária contra a Covid-19? Não, não tem. Existem algumas tabelas não, né? Algumas doenças que incluem o paciente em prioridade,
obviamente seguindo também uma ordem de faixa etária, mas o paciente que operou e está magro, esse paciente ele saiu do grupo de risco. Então, a obesidade mórbida, obesidade grau 3, né, IMC acima de 40 é considerado uma comorbidade ou um fator de risco para a obesidade. E esse sim entra no grupo de risco para ter prioridade. Mas o pós-operatório que operou e está magro, tudo bem, se ele ainda está com obesidade mórbida, sim, ele entra no primeiro grupo ali que a gente comentou. Mas eles não têm, e todo dia a gente tem conversado muito no grupo, né, da sociedade sobre isso, porque teve um gap, aí não vou dizer na lei, mas um gap na cidade do Rio de Janeiro que liberou para os pós-operados, que eu não concordo, minha opinião pessoal, mas o paciente emagreceu e todo dia eles estão pedindo o laudo, eu simplesmente falo que o paciente operou, mas aí isso não entra como o paciente operado está magro, ele não entra no fator de prioridade para ser vacinado. Se você tiver alguma informação nova, Felipe, por favor. Bom, então, os pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica, em acompanhamento com a equipe multidisciplinar, eles não são considerados pacientes imunossuprimidos. Pacientes imunossuprimidos são pacientes portadores de neoplasias, em vigência de quimioterapia, radioterapia, pacientes portadores de doença autoimune, em vigência de tratamento, pacientes portadores de HIV sem tratamento adequado com CD4 baixo. Tá? Esses são pacientes imunodeprimidos. O paciente em pós-operatório tardio, cirurgia bariátrica, não é considerado um paciente imunodeprimido. Nós temos 8 minutos. Eu gostaria que bom, desculpa, doutor Felipe, mas que bom que o paciente bariátrico não é, porque se ele sair do grupo de risco, as pessoas têm que ficar felizes de não estar mais no grupo de risco e por isso não se vacinarem neste momento, né? Eu penso assim. Já deve estar no site da sociedade uma nota assinada pelo presidente, pelo Dr. Fábio Viegas, esclarecendo essa questão da obesidade, cirurgia bariátrica e vacinação. O parecer da sociedade é que se vai seguir as orientações do Plano Nacional de Imunização. Considerações finais. Tiago, começando por você. Bom, Felipe, mais uma vez eu queria agradecer à sociedade, a vocês, a Vanessa e a Carla, mas assim, eu queria enfatizar muito a saúde de uma forma global. Enfatizar que a cirurgia bariátrica é segura, a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento nos dias de hoje para obesidade mórbida e obesidade grau 2 com comorbidades, isso todos os trabalhos mostram, não tem nenhum tratamento clínico, e o paciente tem que buscar uma boa equipe, procurar no site da sociedade as equipes que são, vamos dizer, afiliadas, as equipes sérias, então procure o seu tratamento, mas não esqueça que a obesidade, como você falou, a cirurgia bariátrica é uma ferramenta, é o primeiro passo para uma mudança de vida, que tem que ver junto a mudança do estilo de vida, tanto nutricional, psicológico, atividade física e tudo mais. Então, procure uma equipe séria e procure realmente mudar a sua vida, né? Mas siga em frente. Vanessa? Queria agradecer a oportunidade também de estar aqui e falar da importância da alimentação para a melhora do sistema imune, do emagrecimento saudável, desde que esse acompanhamento seja com equipes treinadas e esse acompanhamento seja periódico. Não abandone a sua equipe. Hoje existem os atendimentos online para que você continue o seu atendimento. Então, uma alimentação rica em frutas, verduras, alimentos mais in naturas, associada à suplementação para o pós-cirúrgico, certamente vai fazer você emagrecer com saúde e se manter saudável. Dessa forma, você vai prevenir muitas doenças e se pegar qualquer que seja a doença, inclusive o Covid, você vai combatê-las de uma forma muito melhor. Carla? Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, nesse tema tão desafiador, né, tão polêmico, né, e atual, que é essa do Covid, e realmente endossar os meus colegas que falaram, realmente o segmento é de suma importância para qualquer paciente, especialmente aqueles que foram submetidos ou que vão se submeter a uma cirurgia bariátrica, seguir a sua equipe multidisciplinar, que realmente é capacitada, né, porque realmente essa aí vai aumentar as chances desse sistema imune, de fato, ficar íntegro e ele poder combater toda e qualquer outra intercorrência inerente a essa contaminação por Covid. E deixar grande mensagem, né? Desembale menos, descasque mais. E acho que essa é a mensagem do grande finale. Tiago, para aquela pessoa que está interessada em fazer cirurgia bariátrica,
o que você recomenda? Qual o caminho que ela deve começar a pesquisar? Por onde ela deve pesquisar? Você recomenda um local que ela possa ter acesso à informação mais segura? O site da nossa sociedade, né, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, sbcdm.org.br, o Instagram da nossa sociedade e o Facebook da nossa sociedade. São os principais. E aí, é óbvio, lá a gente pode procurar bons profissionais e vai nas suas redes sociais, né, Felipe, que eu sei que você é um excelente profissional, redes sociais da Vanessa, da Carla, mas tomar cuidado com o que lê, né? Porque a partir do momento que você coloca uma coisa na internet, ele teoricamente se torna verdade, ele se torna público. Tenha senso crítico, procura conteúdos fidedignos, como as meninas falaram muitas vezes, cuidado com as verdades absolutas e com as dietas mágica, como você mesmo falou, né, Felipe? A pessoa ganhou peso numa vida, vai perder de uma hora para outra porque agora ela está, sei lá, comendo feijão verde de ponta cabeça, né? E essa pessoa que inventou isso está milionária, enganando um monte de gente. Cuidado, procure a nossa sociedade, procure que é excelente, e eu acho que é por aí. Então, no site www.sbcbm.org.br, você vai encontrar os profissionais da equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, profissional de educação física, cirurgião bariátrico, que estão qualificados, estão filiados à sociedade, que seguem as regras de acordo com os parâmetros adequados para o tratamento da obesidade. Lembrando que a obesidade é uma doença grave, mas que tem tratamento. E o tratamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. Obesidade deve ser tratada com respeito. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela participação e espero vê-los numa próxima oportunidade. Tchau, obrigado. Parabéns, Felipe, pela moderação. Muito legal. Parabéns, Carla. Parabéns, Vanessa. Obrigado. Obrigado, parabéns. Ah.